A paz do Senhor, boa noite, muito boa noite para todos vocês, que a paz de Cristo esteja no lar de vocês. Aqui estamos reunidos, a missionária Juliana, o nosso filho obreiro Henrique, né? Eu sou o pastor Hélio, pela misericórdia de Deus. Estou aqui para te passar uma palavra que Deus colocou nos nossos corações, né, missionária? Amém. A respeito da semeadura, né, do joio também, né, que é uma semente, né? Verdade. O trigo é uma semente que dá frutos, né? O joio também é uma semente, mas ao contrário do trigo, o joio não dá fruto, né? Os dois são plantados. A Bíblia fala sobre isso aqui em Mateus 13. Estou aqui com a nossa Bíblia, né? A Bíblia do obreiro Henrique, na verdade, está aqui nas nossas mãos. Está escrito em Mateus 13. Mateus 13, versículo 24. A parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Jesus lhe propôs uma outra parábola, né? Dizendo: o reino dos céus é semelhante, né, a um homem que semeou uma boa semente. Nós semeamos a boa semente que Deus entrega, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra divina, a palavra de vida, aleluia. Nós plantamos a boa semente, porque Deus acabou de dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que planta uma boa semente. Nós plantamos uma boa semente, nós pregamos a palavra de Deus, mas não devemos esquecer, irmãos, que tem um inimigo. O inimigo, quando nós dormimos, né? Ele planta também o quê? Uma semente chamada joio. E essa semente chamada joio, ela é plantada enquanto nós dormimos ou se distraímos, né? Ou às vezes estamos tristes ou frustrados e não prestamos atenção no trabalho. Isso acontece, que nós somos homens, né? Então, nesse caso aqui, ó, que os homens dormiam, né? Aí os trabalhadores dormiam, o inimigo veio e plantou a semente, né? Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No versículo 26 diz assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Eita, é forte demais essa revelação. Quando a erva cresceu, quando a semente cresceu, começou a dar folhas, dar frutos, né? E também apareceu quem? O joio. Quer dizer o quê? O trigo, o missionário, deu fruto, né? Cresceu, né? Verdade. Cresceu, começou a dar fruto. Aí apareceu quem? O joio. O joio sem fruto algum apareceu para quê? Para confundir. O joio, ele fica de pé, né? O joio, ele não se redime. O joio, ele não se humilha, né? O joio, ele cresce em pé. O trigo não. O trigo, quanto mais cheio de frutos ele está, mais ele se abaixa, né? Você vê que o trigo, ele se deita assim de tantos frutos. O joio, ele vem para confundir. Quando cresce, quando começa a dar fruto o trigo, o joio aparece para confundir. O joio aparece, né, obreiro Henrique? Para distrair, para tentar tirar, né, o foco, né? Para tentar ofuscar a luz de alguém, para tentar ofuscar o seu crescimento, para tentar ofuscar o seu ministério. O joio, ele parece com o trigo. Se você colocar lado a lado, assim, olhando aos olhos do homem, o joio é a mesma coisa do trigo. Olhando aos olhos. Olhando, se você olhar rapidamente, quase você não vai notar diferença. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus nos deu a palavra. Pelos frutos você vai saber diferenciar o joio do trigo. Glória a Deus. Porque quando o trigo dá fruto, que aparece? O joio.
Quando Deus te entrega o dom, aparece um joio que não tem dom nenhum. Quando Deus te entrega um dom para profetizar, um dom para curar em nome de Jesus, um dom para louvar, um dom para pastorear, aparece o joio. O joio que foi plantado, né? E o trigo ele é plantado primeiro. Pode ver que o trigo ele foi plantado primeiro. Aí quando os homens dormiram, o inimigo veio e plantou o quê? O joio. Colocou no meio do trigo. Aí o joio ele veio para ofuscar. É isso que Deus está falando. O joio não tem frutos. O joio não dá qualidade de vida para ninguém. Não alimenta ninguém. Não pode mudar a vida de ninguém. Ele veio para ofuscar, para atrapalhar os projetos que Deus tem preparado na sua vida, nas nossas vidas, nos nossos ministérios, né? E eu peço à igreja que fique alerta, ouça essa palavra com atenção, porque o inimigo ele planta o joio também. A boa semente, o trigo é enviada por Deus. Aleluia. Mas o joio é a semente do maligno. Tem um tipo de joio que solta a sementinha preta. E ela é um veneno para os animais. É uma erva que é venenosa. Tem um tipo de joio que ela solta uma sementinha preta. Não serve para consumo. Ela mata os animais. Ou seja, o joio não dá fruto para alimentar ninguém. O que sai do joio é morte, né? O joio não presta para você colocar no celeiro, né? O joio não presta para você alimentar ninguém, nem os animais. Agora o trigo não, o trigo ele é essencial na vida do ser humano. Deus deixou o trigo porque é essencial. Ou seja, o trigo dá frutos. Você é trigo, você vai dar frutos, você vai ser abençoado. Seu ministério vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Aqui é o que diz aqui, ó, no 26. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. É alguém cresceu, o joio aparece. É alguém crescer, Deus dá crescimento na sua vida, o joio aparece. É só você começar a destacar. É só Deus pegar você e colocar no lugar de destaque. Não demora muito o missionário, aparece também o que? O joio. O joio não chorou as lágrimas que você chorou. O joio não derramou as lágrimas que vocês derramaram. O joio não orou da maneira que vocês oraram, não se humilhou da maneira que nós se humilhamos. Mas quando Deus te dá o crescimento, te dá a vitória, aparece também quem? O joio. Para ofuscar, para confundir. O joio ele é muito parecido com o trigo, mas ele não tem fruto, ele não tem a produtividade, a qualidade, né? Então o joio ele é só para ofuscar mesmo. Olha o que diz aqui no 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? O dono da casa, o dono da igreja, o dono da obra é Deus, é o Criador, é o Senhor Jesus. Ele é o dono da casa, ele é o dono da obra. E os servos da casa disseram: o senhor não semeou boa semente? De onde vem o joio? Como é que esse joio surgiu no meio de nós? Como é que tem um joio no meio de nós todo dia ouvindo a palavra? Isso é figura de linguagem. O joio é a pessoa que ouve a palavra, mas não produz frutos, não. Ela ouve, é ouvinte, mas não obedece. Ela ouve a palavra, mas tem mágoa. Ouve a palavra, mas vive na prostituição, na idolatria, tudo que desagrada ao Espírito Santo. Não estou falando daqueles que não conhecem a palavra, não, porque tem alguns que estão na sua ignorância, né? Igual o apóstolo Paulo disse: na minha ignorância eu persegui a igreja. O apóstolo Paulo, na ignorância dele, ele perseguiu os cristãos, ele fechava as igrejas. O apóstolo Paulo, na ignorância dele, ele arrastava os cristãos com seus cavalos pela praça. O apóstolo Paulo, os seus soldados, né? Na época ele não era apóstolo, é claro que não. Na época ele era Saulo, perseguidor da obra, o carrasco, né? Ele chicoteava os cristãos, acabava com os cristãos, acabava com as igrejas, né? Perseguia.
Até o dia que ele caiu do cavalo, que Jesus apareceu para ele, né? Então, no caso que Deus está falando aí, não é dos que estão na ignorância, né? Como o apóstolo Paulo, quando ele ainda não era apóstolo, ele era o Saulo, né? Um jovem ainda, que ele até consentiu na morte de Estevão, né? Ele estava junto do assassinato. O apóstolo Paulo não, perdão, eu chamo de apóstolo com muito respeito, mas na época que ele era o Saulo, né? Ele assassinou, ele ajudou no assassinato de Estevão, no apedrejamento, né? Então, e ele falou, na minha ignorância eu fiz coisas terríveis, né? Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, aleluia. Então é isso, igreja. Deus não leva o tempo da ignorância, mas o joio não é tempo da ignorância não, o joio é porque foi plantado pelo inimigo mesmo. Às vezes conhece a palavra, tem a sabedoria, conhece o que deve ser feito, sabe o que deve ser feito, sabe qual é a maneira que deve, qual a escolha que deve escolher, a maneira que deve reagir, mas como é o joio, não dá fruto, aí ele prefere, ou ela, né, prefere levar uma vida desregrada, uma vida de qualquer maneira. Tá no campo, né? Tá no campo, tá dentro da casa, né? Tá ouvindo, né? É verdade. Aí alguns se assustam, mas por que tem um joio no meio de nós, né? Sim. Porque na casa de Deus é muitos trigo, é bastante trigo, glória a Deus, graças a Deus. De vez em quando o inimigo planta o joio mesmo, planta o joio. E o joio não dá fruto não, o joio ele só presta para ser lançado fora, a Bíblia ensina isso, né? Aí os irmãos falaram, como é que pode ter um joio no meio de nós? É forte, né? Às vezes a gente se imagina como é que o joio estava aqui no meio de nós e a gente não sabia. É porque ele parece com o trigo. O joio é parecido, é idêntico ao trigo. Você deve conhecer algum joio por aí. Ele é idêntico ao trigo, mas não dá fruto. Não dá qualidade de vida para ninguém. Não se inclina para Deus. Não oferece o amor, não oferece a gratidão. Não é grato a Deus por nada. O joio não, o joio ele é totalmente diferente. O trigo sempre está inclinado, né? Então é isso que a Bíblia está falando, né? Como é que... Aí perguntaram, o senhor não semeou semente boa? Né? Como surgiu o joio no meio de nós? No 28 diz assim, ó. Diz assim, o dono da casa diz assim, o dono da casa, o Deus poderoso disse assim, o inimigo fez isso. Quem plantou o joio? O inimigo. O inimigo planta o joio. Todo o joio que está dentro da igreja, da casa de Deus, foi plantado pelo inimigo. E ele não vai sair, ninguém pode arrancá-lo. Ninguém pode arrancá-lo. Porque a Bíblia ensina, se você for arrancar o joio, você pode também danificar o trigo, né? E o trigo pode acabar sendo arrancado também. É forte isso aí, né? Quer dizer o quê? Que tem que deixar na mão de Deus. Que Deus sabe o que é o joio e quem é o trigo. Não é verdade? Embora nós também saibamos pelos frutos, né? Pelos frutos, né? Mas não podemos julgar. Então nós deixamos que Deus arranca, né? Sim. Porque quando nós arrancamos, nós estamos julgando, né? Então, se pondo no lugar de juiz e fazendo aquilo que não é o nosso papel, o papel de Deus. Deus colocou, né, na obra o trigo, né? O joio foi Satanás que plantou. Mas Deus que arranca. O trigo Deus recolhe e coloca no celeiro. O joio Deus arranca e lança para o fogo. É dessa maneira. Fatalmente vai acontecer. Ó. Ele, porém, respondeu. O inimigo fez isso no 28. Quem fez? O inimigo. Quem fez isso? O Breno? O inimigo que planta o joio, né? Deus planta o quê? O trigo. O trigo é plantado por Deus. Só vem a mim o que o Pai envia. Lembra que Jesus disse? É Deus que envia o trigo. Agora o joio é o inimigo que planta. É o inimigo que planta. Escondido, né? É escondido quando dormem, né? Quando ninguém está vendo, então quer dizer que o inimigo plantou também a semente maligna, né? O joio é a semente maligna. É forte isso aí. Olha no 28. Ó, porém, respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, querem que vamos e arranquemos o joio? 29. Não, replicou ele. Tem um ponto de exclamação, ó. Não.
Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O joio que arranca é Deus. É Deus que arranca. Se um homem for tentar arrancar o joio, vai danificar o trigo. Porque o joio, ele disfarça tão bem que numa plantação de trigo, numa roça de trigo, né? O joio, ele se disfarça tão bem que se você olhar por cima, todos são iguais. Mas no dia da colheita dá para saber. Porque o joio, ele é separado do trigo com vara. O trigo do joio com vara também. O trigo, quando recebe vara, recebe disciplina, recebe paulada, né? O trigo recebe paulada para ser separado. Ele dá fruto. O joio não. O joio fica seco. Só sai palha. Não serve para nada. Na roça mesmo, quando estão separando lá em Israel, até hoje é assim. Eles pegam o joio, o trigo e colocam tudo junto. Vai batendo com vara, vai batendo com vara. Pega a vara e vai açoitando ali o joio, açoitando o trigo. O trigo ele açoita e sai semente, sai grãos, sai alimento, sai fruto. Né? O joio não. O joio é seco. Aí eles tiram todo aquele joio que é seco, que não serve para nada. Para que você guardar mato? Mato seco. Não serve para nada. Uma árvore seca não serve para nada. Jesus amaldiçoou a figueira porque era seca. Só serve para ser cortado e lançado no fogo. Então é isso que eles fazem com o joio. Os anjos pegam o joio, né, que é seco, e lançam ao fogo. E aqui na terra, como nós somos imitadores, né, do mundo invisível que foi criado por Deus, né, nós somos imitadores. Então quer dizer o quê? Nós pegamos o joio aqui na terra também, né, e lançamos no fogo. Porque ninguém vai juntar sujeira. O joio é sujeira. O joio, que eu digo, é na plantação. Estou falando da vida humana, não. Estou falando da plantação. O joio não vai juntar sujeira. O joio é palha seca, não dá alimento. Ninguém vai comer palha seca. Né? O trigo vai ser guardado no celeiro. O trigo é guardado no celeiro. Agora o joio é lançado fora para ser queimado. Amém? Amém? Então olha o que diz aqui, ó. No 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o com feixes para ser queimados. Mas os trigo recolhei-o no meu celeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo, deixa até no dia da ceifa, no dia da colheita, no dia do juízo. Deus está falando aqui, né, de joio, né, de trigo, que nós plantamos na roça, não. Deus está falando de mim e de você. Glória a Deus. No dia da colheita, no dia que o Senhor Jesus voltar e ressuscitar todos os que dormiam, pequenos, grandes, ricos, pobres, todos vão ser ressuscitados. E vai dar ordem aos anjos, né? O joio vai ser julgado primeiro, né? Vai pegar o joio e já vai ser lançado no fogo. O joio não vai servir, né, para entrar no descanso no celeiro. Para quê? Para que vai pôr o joio no celeiro? Não dá fruto. Não tem fruto, mas ninguém guarda joio no celeiro. Assim é no reino de Deus, por isso é semelhante ao reino de Deus. Porque o que dá fruto vai herdar a vida eterna, glória a Deus. Vai estar no celeiro. Vai ter pastagem, vai ter vida. O joio não, o joio vai ser atado em feixe, vai ser lançado no fogo. Né? A Bíblia deixou bem claro aqui. Então por isso que é semelhante ao reino dos céus. É semelhante ao reino dos céus. Então é isto. O joio ele pode ficar na igreja, ele pode ficar onde ele quiser. Até o dia da colheita. Até o dia que o Senhor Jesus voltar, porque no dia que o Senhor Jesus vir, aí não vai ter mais lugar para o joio. Aí o joio... Hoje o joio até pula de igreja em igreja, de lugar para lugar, de estado para estado, de país para país. Mas vai chegar um momento que
o verdadeiro juiz vai julgar todos. Glória a Deus. E quem é trigo vai ser recolhido para o celeiro em nome de Jesus. Amém. Esta foi a palavra que nós passamos para você, né? Para a glória de Deus. Agora vamos fazer uma oração com um copo com água. Põe um copo com água, filho. Estamos aqui na você. Ia jantar agora. Aí Deus falou para mim, alerta o povo sobre o joio. Fala para não se perturbar não, porque não tira o joio não, irmãos. Deixa o joio aí. Deixa o joio aí. Mesmo que o inimigo plantou, não mexa, deixa ele aí. Porque no dia da colheita, quem vai separar é os anjos do Senhor. Amém? Então esta é a palavra. Pega um copo com água onde você está aí. E vamos orar em nome de Jesus e consagrar esse copo com água. Para muitos aqui é uma simples água. Mas para mim e para você que somos da fé, essa água vai ser cheia do poder de Deus. Amém. E quando bebemos dela, seremos purificados, curados. Seremos cheios do poder de Deus. Amém. Tudo de ruim, tudo de mal que estava na sua vida, nos seus caminhos vai cair por terra em nome de Jesus. Glória Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está escrito na palavra do Senhor que quando os anjos moviam as águas, o primeiro enfermo que tocasse naquelas águas eram curados. E agora os anjos movem essas águas, Pai, com teu poder, com a tua unção. E todos que tocarem nesta água serão curados em nome de Jesus. O canceroso será curado em nome do Senhor Jesus, o diabético, o aidético. Eu os declaro curado agora, em nome de Jesus Cristo, pela minha fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu declaro esta água consagrada e abençoada em nome do Senhor Jesus. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Amém. Essa aí é a alerta que Deus deixou para a igreja. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Nós somos da Igreja Evangélica Rocha de Sião. Rocha de Sião. Para quem não entendeu, nós estamos na rocha. Glória a Deus, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.